O senhor já responde aqui a pergunta do Rogério do Piauí, se o senhor está ou não, se o senhor conseguiu ser pego aí pela lei da ficha limpa ou não. Então, não, Rogério, graças a Deus não. Agora, essa campanha para o Senado Federal no Piauí promete ser bastante disputada. O senhor lidera todas as pesquisas apresentadas até o momento e a segunda vaga mostra aí uma competição muito grande entre os que estão em segundo, terceiro, quarto lugares. E a gente já pôde sentir, até pelas entrevistas concedidas pelos candidatos ao Senado, que realmente será uma campanha, porque são dois candidatos na oposição, né, que têm mandato, que querem renovar o mandato, que são o senador Heráclito e o senador Mão Santa. E o senhor disse no começo da entrevista que está preparado para as críticas. Nessa semana, inclusive, houve uma divulgação dos números da educação no Piauí, que não colocam o Piauí numa situação muito boa no ensino médio. Então, fatos como esse, o senhor está preparado para que também nessa campanha seja uma campanha limpa, de discussão de alto nível? Claro, veja, o que era o Piauí em 2003, quando eu assumi? A primeira avaliação do IDEB, a gente aparecia com 1,6, tá certo? Eram professores bolsistas, muita gente que nem tinha o ensino completo, escolas que não tinham giz, não tinha carteira, salário atrasado, greve. Foi aí que boa parte desses alunos fizeram o seu ensino fundamental e chegaram no ensino médio. Então a gente fez uma reestruturação. Os resultados são, eu diria assim, excepcionais. O Piauí ultrapassou a meta. Qual era a meta para 2010 para o Piauí? Chegar em 2,4, chegou em 2,7. Agora, é que o atraso era tão grande que não era fácil. A mesma coisa do PIB, tá certo? Ou seja, você tem uma economia que foi para 2,5 vezes, tá certo? Mas era tão atrasada que isso ainda nos remete a grandes desafios. Eu fico feliz em ver escolas, por exemplo, do Estado, como a Aldir Bastos, né, que já ultrapassando a meta de 2022. Para 2022, a meta era alcançar aí 6, não é, como nota média. A Aldir Bastos é uma escola que já está com 6,2. Vi a escola do município de Teresina também, ultrapassando a escola. As escolas do setor privado esse ano foi interessante, foi que puxaram para baixo. A escola de ensino do setor privado, que sempre nos elevava, o Estado ultrapassou 3 pontos da sua meta, a do setor privado um pouco mais abaixo. Isso nos remeteu, no caso do ensino médio, para baixo. Qual é um lado especial que eu registro? Reconhecendo isso, o Estado criou vários mecanismos, ou seja, reforço escolar, a gente pega os melhores alunos do ensino médio para dar aula para outros alunos. E o cursinho popular. Eu acho que uma das avaliações espetaculares que tem dos resultados, que já começamos a colher, é que mais de 60% dos aprovados nos vestibulares no Piauí são alunos que estudaram só na rede pública. Primeiro lugar de medicina, de matemática, não é, de engenharia elétrica, enfim. Então, acho que esse destaque é fundamental. Eu quero contribuir no Senado Federal para, de um lado, resolver um desequilíbrio que há nos recursos da educação. Um estado como o Piauí, que mais de 90% da população precisa do ensino público, tem um repasse per capita mais baixo do que os estados mais ricos. A ideia é de fazer um equilíbrio sobre isso, e eu quero puxar esse debate e trabalhar nessa direção. Por quê? Porque aqui a gente precisa, vamos dizer assim, ter uma transferência maior de recursos para os municípios. A melhora dos municípios também, o Estado repassa por ano 350 milhões aproximadamente para os municípios. E fico feliz e comemoro também os avanços do ensino fundamental, do qual o Estado também é parte. Nós temos uma rede também nossa do ensino fundamental. Agora, nesse debate eleitoral, o senhor está sempre envolvido, não só por disputar o Senado Federal, uma das vagas do Senado Federal, mas porque os seus adversários fazem críticas aos últimos 7, 8 anos de mandato. O senhor acha que tem o que comparar em relação às ações de outros governos, já que o senhor respondeu pelo governo durante esse período? Olha, eu tenho muito orgulho de tudo que a gente fez, Erivaldo. Quando a gente examina os dados do Piauí, às vezes eu vejo gente falando aí de obra inacabada. Aqui tinha as obras de ficção. Era obra que em toda eleição se prometia e sequer começava. A adutora do Garrincha. Quem não ouvia falar em adutora do Garrincha? Obra parada aqui era obra de 15 anos, 20 anos. O que era o pronto-socorro de Teresina? Uma obra parada há quantos anos? Tá certo? O que era o sistema de esgotamento de Teresina? Se prometia e não acontecia. O que era a Tabuleiro Litorâneo, Platô de Guadalupe?
tá certo? Então, parou a obra do centro de convenções? Parou, mas há quantos anos se prometia ter um centro de convenções maior? Hoje a gente tem um em obra, infelizmente a empresa, para dar um exemplo aqui, essa empresa pegou uma quantidade de obra, não está dando conta, tá certo? O Estado está tendo que mudar para outra empresa para fazer a obra, e aí tem atraso. Agora, atraso aqui era de 15 anos, 23 anos, o que nós tínhamos mais era ficção, era muita promessa de coisas não realizadas. Então eu tenho muito orgulho, tem pelo menos 35, 40 coisas que a gente pode comparar e provar que fizemos mais do que todos os governos juntos. Todos os governos juntos. Então eu acho que o povo percebe isso e sou grato ao povo pelo apoio que tem dado às ações. Tem muita coisa a fazer e eu quero contribuir para isso, dessa vez, se Deus quiser, no Senado Federal. Bom, eu passo aqui ao senhor, então, as manifestações do Manuel, do Jarbas Vilarinho, do Antônio Gomes, do João Carlos, de todos os telespectadores que ligaram, alguns que não se identificaram. Passo aqui ao ex-governador Wellington Dias. Muito obrigada pela presença aqui hoje. Que agradeço. Nós, começando a nossa série de entrevistas com os candidatos que disputam no Senado Federal, começamos hoje com o candidato do PT, um dos candidatos do PT, o ex-governador Wellington Dias. O Antônio José Medeiros, meu companheiro de chapa. Estará aqui conosco também para falar sobre as suas propostas. Muito obrigado e bom dia. Bom dia.